Olá, amigos! Estamos iniciando o nosso Arena Quintal e hoje vamos falar de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Um oferecimento de JR Nascimentos, Utilidades Domésticas, JCR Estética Automotiva e roda a vinheta! Vamos começar falando do jogo do São Paulo. São Paulo no Morumbi venceu o Vasco por 4-2. Está encaminhando uma boa reação, uma boa sequência de vitórias. Com o novo técnico Dorival Júnior. Eu sou Eugênio, Carlos, Denis, Cauê, Chico Babá nos bastidores. Seu Arena Quintal começando. Carlos, começa a análise pra gente. Comentários e por afins. Olá a todos aí. São Paulo e O Vasco. pessoal que está seguindo a gente, continue seguindo a gente aí, compartilhando nossos vídeos para dar aquela força, né? São Paulo e Vasco, como a gente vem comentado bastante sobre o São Paulo, sobre o progresso que o São Paulo tem tido, né? Um jogo excelente, São Paulo diferente, diferente no campo, então com garra, com força de vontade. Uma vitória merecida ao São Paulo, mérito ao São Paulo, mérito ao Dorival, que tem feito um bom trabalho com os jogadores. Tem que funcionar, né? Assim, tem dado oportunidade para alguns jogadores que o Rogério Ceni não estava aproveitando, né? Tem pessoas que o Rogério Ceni não estava aproveitando. O Dorival, visionário, deixou jogar. Tem jogadores aí que... Diferença, tá fazendo a diferença no São Paulo, né? Uhum. É merecida a vitória do São Paulo. Parabéns ao São Paulo, parabéns aí também ao Vasco. Também foi buscar, não conseguiu, mas também foi atrás de buscar a vitória. Bom jogo. Denis, o Vasco chegou. São Paulo abriu 2-0. O Vasco empatou. E também Caleri voltando a marcar, Rodrigo Nestor e por aí vai. Caleri dispensa comentário, né? Hoje, pra mim, tá entre os. Se não tiver. Top 3 centroavante do Brasil? Acho que sim, acho que tá entre os 3 primeiros do Centroavante mesmo, de Não, fato. raiz, né? O Centroavante. raiz, ele é o raiz. E, bom, eu vou discordar um pouquinho do Carlos aí. E nessa, eu quero que as pessoas tentem entender uma coisa, principalmente o torcedor de São Paulo, que age com muita paixão. Na minha opinião, o resultado merecido seria um empate. Eu vou dizer por quê. São Paulo abre 2-0. Falei, pô, São Paulo vai ganhar tranquilamente. São Paulo tomou o primeiro gol. Falei, erro de zaga, tomou o gol. Mas no segundo tempo o Vasco não vai reagir. No segundo tempo, pelo menos até os 35 minutos, o São Paulo era um time irreconhecível. Não parecia aquele time, desculpa, do primeiro tempo. O Vasco triangulava melhor a bola, o Vasco chegava com o perigo. São Paulo até os 35 minutos não existiu. Era um time que parecia que estava sentado no resultado. E aí o Vasco empata. Depois que o Vasco empata, alguma parte da torcida do São Paulo começa a vaiar o time. Quem estava lá no Morumbi, quem viu tudo na íntegra sabe disso. E aí o São Paulo vai buscar a vitória em 4-2 na raça. Na raça. São Paulo foi cirúrgico? Foi, porque às vezes que chegou no segundo tempo, guardou. Hoje esse time tem raça, não tem? Hoje tem raça, mostrou isso ontem. Mas ainda é um time que tem muitos. O trabalho do Dorival é elogiado. Não tem nem o que falar. Acho que são 9 jogos, é isso? 9 jogos de invencibilidade. De invencibilidade, sendo acho que 4 vitórias e 5 empates, né? 4 vitórias. E é elogiável para um time que não tinha alma. Hoje o São Paulo tem. Mas um time que sai ganhando de 2-0. Porque o Vasco hoje é uma decepção. Mas se fosse um time mais forte, São Paulo poderia ter pagado caro. Então o que eu estou cobrando de São Paulo é a intensidade que tinha no primeiro. Por que não manteve essa intensidade? Porque teve que esperar o Vasco empatar o jogo para se matar lá no final do jogo para fazer o resultado. Então, na minha opinião, um empate não seria injusto. Tá? São Paulo foi cirúrgico no final do jogo, fez 2 gols, ok. Mas o segundo tempo do São Paulo não foi de merecimento de vitória no quesito inteiro do jogo, né? no decorrer do tempo todo. Cauê, Rafael, mais uma vez com boas defesas, ajudando o time do São Paulo todo o jogo. O Rafael brilhando, né? Mas muito devido a méritos dos times que atacam o São Paulo, ou o mérito, ou a zaga tá deixando a desejar e tal? Essa é uma pergunta juntamente com a sua análise, claro. Tranquilo. Primeiramente um abraço a todos que nos acompanham. Falar que há muitos pontos a se destacar nesse jogo São Paulo e Vasco, mas creio que assim,
num contexto geral, pro São Paulo saiu muito bem, né? Vitória de 4-2, né? Não tem como reclamar. Mas assim, primeiro tempo São Paulo fez os 2 gols, porém, acredito eu que ao decorrer do jogo ele relaxou. E aí o Vasco veio pra cima. O Vasco fez o primeiro, e aí o São Paulo ficou naquela, 2-1 também ia dar pra ficar de boa. E ficou atrás, segurando. O que acontece? O Vasco foi mais pra cima ainda, começou a pressionar e fez o segundo gol. E aí que complicou. E aí o São Paulo resolveu jogar bola. Quando resolveu jogar bola, tava no finalzinho já quase, conseguiu posso dizer, uma beneficência ali uma sorte do Beraldo, né? Bem posicionado ali para poder cabecear a bola, certo ali, 3-2 São Paulo. Uma rara felicidade também do Juan para sobrar a bola para ele ali com o Wellington Rato, né? Fazendo a assistência, para poder fazer os 4-2. Mas assim, o São Paulo no primeiro tempo, eu acredito que foi um pouco abaixo depois que fez os gols. Mas não tirando o mérito nunca do São Paulo, né, pelo resultado, foi ótimo, 4-2. E falar que o Vasco ele incomodou. E a pergunta, né, do Rafael, cara, vai fazendo uma temporada, um início de trabalho muito bom no São Paulo, né? Fazendo belíssimas defesas, salvando o São Paulo. E mais um jogo aí a qual ele salvou também muitos Vasco do São Paulo. Uma defesa dificílima que teve no primeiro tempo, de um chute do jogador do Vasco. Sim. E ele defendeu ali. E assim, ressaltar, né, o trabalho do Dorival, não tem jeito. É um trabalho grandioso e parabéns ao São Paulo pela vitória. Porém, eu quero destacar um outro ponto aqui também, é o Nestor. Rápido, Cauê, porque nosso tempo é escasso. Sim, o Nestor, de que ele vem lutando para ele fazer esse gol, tanto é que ele falou em entrevista depois. Merecido o gol dele, né, lutou por isso, um contra-ataque belíssimo ali montado pelo Luciano e tudo mais, falha do Vasco. E também um último ponto, é que é o seguinte, eu desacredito dessa questão do que o nosso amigo Denis falou da vaia. Não era do torcedor do São Paulo para os jogadores do São Paulo. E sim, acredito eu, para jogadores do Vasco, sabe? E esse é meu ponto de vista. Porque o São Paulo veio uma boa fase. Então eu não acredito que as vaias era para os jogadores do São Paulo, mas em si, os jogadores do Vasco, para desmotivar eles, para atrapalhar eles. Mas é isso. Meu ponto tá fechado. Quer falar alguma coisa? Só para encerrar, menos de um minuto. O pessoal que tem chamando minha atenção no Instagram, principalmente o torcedor de São Paulo, também não vou ser injusto, tá? São Paulo jogou com a zaga desfalcada, sem Arboleda. E é louvável o jogo de São Paulo na questão de que o São Paulo vem de uma maratona de jogos intensa, né? Intercalando 3 campeonatos. O Vasco tá conseguindo repor, sim, não tá conseguindo repor. O Vasco só disputa campeonato brasileiro, então é uma decepção grande. E é isso. Parabéns ao São Paulo. Vamos virar a chavinha e vamos falar de Bragantino e Atlético Paranaense. O Bragantino, às vezes eu acho que o Bragantino é um time estranho, esquisito, que se complica contra times de menor expressão e quando pega um time mais forte, um time que está ali lutando brigando nas primeiras posições, maior, né? Brigando em vários campeonatos, consegue desempenhar um bom futebol e ganhar. Eu não consigo entender até agora, nessa temporada, o jogo do Bragantino, né? Denis? Se os colegas aqui da mesa tiverem a informação se o Atlético Paranaense foi com o time titular. Foi com os reservas. Eu acredito que foi com os reservas. Pelo que eu acompanhei que eu pude ver reserva? é os reservas. Então tá explicado, com todo respeito ao time reserva do Atlético, que não é a mesma coisa do time titular. O time titular do Atlético É muito bom. é muito mais forte, né? Muito mais Sacha forte. marcando primeiro. E foi bom pro Bragantino, enfrentou o time reserva do Atlético. É aquela coisa, a gente está chegando num momento da temporada onde está afundando, né? Vai ter contusão, vai ter desgaste físico, viagem, e o Atlético Paranaense não vai escapar disso porque não tem um elenco tão grande. Foi lá com o time reserva, e assim, o Bragantino tinha obrigação de ganhar. Tinha obrigação de ganhar do time reserva do Atlético Paranaense, por respeito à garotada que jogou. Foi um jogo que aconteceu o esperado, né? O time titulado, o Bragantino ganhando do time do Atlético. O Atlético não ofereceu riscos, né, de ameaçar o resultado do Bragantino em nenhum momento do jogo. A vitória merecida do Bragantino. Esperamos ver o Bragantino agora fazer isso com um time de menor expressão. É isso que eu espero ver o Bragantino. Cauê. Bom, ressaltar também nesse jogo aí que o Sacha, né, o oportunismo do jogador Sacha, né, ali após o chute do jogador do Bragantino, poder pegar aquela bola meio que difícil, né, complicado. Um chute, né, poder acertar ali. Mas enfim, no contexto geral, parabéns ao Bragantino, que estava devendo essa pro torcedor, né, diante de resultados não tão bons.
Uma boa vitória em casa, né? Sim, com certeza, em cima do Atlético Paranaense, embora era os reservas, mas As reservas do Atlético Paranaense, sim, tudo bem. Um jogo um pouco mais maleável pro Bragantino. Sim. Mas a camisa Atlético a Paranaense camisa que tava que tá lá. lá, né? Esse porém que acontece. Isso. Mas é isso, no contexto geral, parabéns ao Bragantino, fez o dever de casa direitinho. E acreditou que sem muitos sustos também, né? Não era o time reserva, sem desmerecer, mas era o time mais inferior do Atlético Paranaense, então. Sim. Mas Carlos, o Atlético Paranaense chutou bem mais bola a gol do que o Bragantino, mano. Ah, sim, mas... Assim, acredito Já que de perigo, chance né? real foi mais pro Bragantino, acredito eu. Só que Nas deu análises. trabalho, deu trabalho pro Bragantino. A gente fala assim, foi 2x1, 2x0 e tal, mas deu trabalho, o reserva deu trabalho pro Bragantino. Tava merecendo, né? O Bragantino merecia essa vitória, tava precisando dessa vitória, né? uma respirada, né? Respirada, Torcida, até pra dar né? uma animada na torcida também, vem fazendo. Joga um jogo bom, joga um jogo ruim, joga um jogo bom, meio fica escalando, né? Não tem Muito um instável. padrão irregular, estável. né? Você entendeu? E o Chacho aqui tem feito belas partidas, tem aproveitado as suas oportunidades, tem marcando um gol, né? Quando aparece ali Uma na boa área, contratação, né? tem feito a diferença aí esse jogador do Bragantino. E o Bragantino que agora perpetua economicamente entre os times que mais tem dinheiro, né, no país. Sim. Embora a maioria dos times estejam endividados, né? Suas receitas não conseguem cobrir as dívidas, né? É uma situação lamentável. Atualmente, já durante um bom tempo, o Brasil é o país que domina a América do Sul nos campeonatos internacionais aqui, né? Que temos, né? E vive uma situação meio que enganosa, né? Belos estádios, sim, belos gramados, coisa de primeiro mundo, CTs e tudo, mas muita dívida. É complicado, né? Vamos fazer um intervalo e voltamos já. Arena Quintal volta já pro segundo bloco. Valeu!